Pois é, minha gente, sextou, sexta-feira, você sabe, tem o nosso Café com Verdade aqui no nosso YouTube, no Spotify e com trechinhos na TV Cidade e na Jovem Pan News Fortaleza. Estamos aqui hoje recebendo, ele é presidente do IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza, mas tem uma longa carreira política aqui no nosso estado do Ceará. Eu o chamo de professor Arthur Bruno, é um prazer recebê-lo aqui no Café com Verdade, tudo bem? Tiago, tudo bem? Um prazer enorme é meu, né? Estou aqui à sua disposição para responder às suas inteligentes perguntas. Então vamos lá, professor. Tem assunto para a gente falar do IPLANFOR, para ele explicar o que é, mas também política, que eu sei que você que está nos acompanhando gosta mesmo do tema político. Mas vamos lá, professor. Queria começar perguntando, para o nosso ouvinte entender do que se trata, o que é o IPLANFOR, para que serve, qual é a atuação desse instituto? Tá. O IPLAN agora mudou para IPLAN, né? Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza. Ele foi criado ainda na gestão da prefeita Luiziane Lins, foi no final ali da 2012, começou a vigorar a partir de 2013, e com esse nome, IPLANFOR. E no ano passado mudou para IPLAN. Ele tem um objetivo de fazer o planejamento estratégico da cidade. Planejamento de curto, médio e longo prazo estratégico. Por exemplo, o plano de governo. Nós vamos iniciar o debate agora sobre o plano plurianual. Aí nós trabalhamos com a CEPOG, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, na elaboração das leis orçamentárias, né? Plano plurianual, LDO, a lei orçamentária. Mas nós também trabalhamos com os demais órgãos para colaborar com os planejamentos dos órgãos, né? Planejamentos estratégicos. Também nós fazemos um trabalho de integração. O IPLAN, ele é um órgão meio, ele não é um órgão fim, né? Então ele trabalha integrando outras secretarias, outros órgãos para determinadas políticas públicas. E ele também se tornou um órgão de pesquisa, né? A partir do ano passado, ele virou também um órgão de pesquisa. Então, trabalhando com o observatório, vários observatórios de políticas públicas, o Observatório da Mulher, o Observatório da Primeira Infância, o Observatório de Resíduos Sólidos. Então, nós trabalhamos com observatórios, porque é um órgão de inteligência. Então, a gente trabalha com dados sobre a cidade, para ajudar os demais órgãos a desenvolver políticas a partir de dados, né? Então, é também, como eu disse, um órgão de dados, é um órgão de inteligência. Então, resumidamente, é isso que o IPLAN faz e está se aprimorando. Houve um concurso público há 2 anos atrás. Esse concurso foi homologado no final do ano passado e nós deveremos começar aí, quando o prefeito entender que está num momento adequado, vamos chamar também esses concursados, 60 profissionais concursados, para ajudar nesse órgão tão fundamental, entendo eu, para a gestão municipal de Fortaleza. Numa cidade como Fortaleza, 2,5 milhões de habitantes e seus inúmeros problemas, creio eu que desafios não faltam para planejar, né? Nesse período que o senhor já está à frente do IPLAN, o que considerou de principais desafios? O que vislumbra, olha para frente e diz, temos que priorizar isso aqui no planejamento da cidade? Muito bem, você falou muito bem. Fortaleza tem 2,5 milhões de habitantes, é a 4ª cidade mais populosa do Brasil, e olha que são 5.570 municípios. Durante algum tempo, foi falado que Fortaleza tem o maior PIB do Nordeste, né? Dentre as capitais nordestinas. Claro que isso é importante, né? O que se arrecada, a riqueza da cidade. Mas, no entanto, Tiago, a Fortaleza, dentre as 27 capitais do Brasil, é a 3ª que tem mais pobres. 36% da nossa população são pobres. Fortaleza, é verdade, é o maior PIB do Nordeste, é o 8º do Brasil dentre as 27 capitais, mas é a 8ª pior em renda per capita. Porque não adianta você ter o PIB, uma renda muito grande, porque quando eu divido essa renda
pela população, a renda per capita, né, por pessoa, por cabeça, vai dar muito pequena. É isso que acontece em Fortaleza. É uma concentração de renda. É uma concentração de renda, e aí eu poderia dar um outro dado para você. O índice de Gini, né, é um índice que foi criado para medir a concentração de renda. Das 27 capitais brasileiras, Fortaleza é a quinta pior em concentração de renda. Então, o que é que acontece aqui? Nós temos um grupo pequeno de muito ricos e uma população enorme de muito pobres. Então, o grande problema de Fortaleza é a desigualdade social, é a concentração de riqueza, que é justamente uma das prioridades do prefeito Evandro Leitão, é diminuir essas desigualdades. Então, para nós é um grande desafio, porque nós vamos trabalhar com todos os órgãos da prefeitura, com o apoio do governo do estado, com o apoio do governo federal e da sociedade para diminuir essas desigualdades. Como é que faz isso? Eu sei que não é uma fórmula mágica, né? E também não é assim, estalou o dedo e está resolvido, professor. Como é que então... O que se pensa, o que a prefeitura já está planejando para... Eu sei que é impossível zerar isso, sim, mas mitigar o máximo possível. Bom, primeiro, nós vamos falar uma outra diretriz do prefeito Evandro. Além de diminuir as desigualdades, é uma diretriz do seu governo, a governança compartilhada. Isso é fundamental, né? Para você resolver os problemas sociais, os problemas dos mais diversos setores da sociedade, você tem que fazer com que essa sociedade participe. Participe do problema, discuta, né? Proponha soluções. E o prefeito Evandro está decidido a fazer uma governança compartilhada. E nós vamos iniciar isso justamente agora, nesse debate sobre o plano plurianual. Você sabe que quando se elege um prefeito, ou um governador, ou um presidente, se faz um plano para 4 anos. Os 3 anos no seu governo e o primeiro ano no governo posterior. Isso é o chamado plano plurianual. E já agora, no plano plurianual, a orientação, a determinação do prefeito Evandro é que a gente faça isso discutindo com a sociedade. No projeto Fortaleza 2040, se definiu que Fortaleza tem 121 bairros e nós temos 39 territórios. Então, nós vamos trabalhar com fóruns territoriais, né? Vamos fazer uma espécie de democracia direta. Vamos ouvir a sociedade, isso é algo novo, é algo muito importante, é algo que vai diferenciar, inclusive, a gestão do prefeito Evandro. Nós vamos ouvir a sociedade, vamos já começar, vamos anunciar isso quando for iniciar, vai ser brevemente, para que a gente possa realmente fazer isso. Agora, como é que se faz? É preciso continuar crescendo a economia de Fortaleza, mas é preciso que a gente invista mais nas áreas sociais, na saúde pública, na educação, não é? Na assistência social. E aí o prefeito tem uma prioridade muito grande para as pessoas com deficiência, também ele tem anunciado que é uma prioridade. O espaço Girassol vai ser um espaço que vai trabalhar políticas públicas para pessoas com deficiência, não é? Transtorno de espectro autista e outras deficiências. Então, é uma prioridade do prefeito trabalhar para todos, né? Ele tem anunciado que é a capital de todos, Fortaleza, mas evidentemente que a prioridade é para aquelas pessoas que mais precisam, né? Que é justamente esse 36% da nossa população que vivem abaixo da linha da pobreza. O senhor tem uma atuação muito grande na área do meio ambiente, foi secretário estadual de meio ambiente por muito tempo. Aí eu quero perguntar o seguinte, professor Bruno, o que é essa tensão constante que existe, poder público, setor privado, em relação ao meio ambiente? Como é que está a situação de Fortaleza hoje, depois de tantos anos à frente do meio ambiente aqui no estado? Qual a sua avaliação? Nós conseguimos avançar em que essas tensões sejam mitigadas, tentando agradar o máximo, mas sem degradar o meio ambiente? A gente conseguiu avançar? Eu acho que houve avanços, né? Que ainda deixam a desejar. Acho que foram pequenos avanços, mas temos que reconhecer que houve alguns avanços. E, sobretudo, eu diria que o governo do estado, ele criou muitas unidades de conservação, né? Criou muitas políticas voltadas para a arborização, né, do estado do Ceará, através dos viveiros públicos. Fortaleza avançou, mas acho que também nós tivemos aí, durante algumas gestões, um certo descaso, né, com a arborização da cidade. A gente viu aí avenidas
onde havia árvores que foram derrubadas das calçadas para criar determinados equipamentos. Então, eu acho que isso a gente vai ter que superar. Sobretudo agora, Tiago, que nós estamos vivendo aí uma situação de aquecimento global, as mudanças climáticas estão aí, né? Basta ver as tempestades, basta ver em determinados locais a falta de chuvas. Então, o clima ele está mudando, né? E isso exige dos gestores públicos uma prioridade para as políticas ambientais. Então, nós do IPLAN, do Instituto de Planejamento, justamente com a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, né? Secretaria de Educação, né? Na educação ambiental, o prefeito Evandro também colocou isso durante a campanha eleitoral e agora tem exigido do seu secretariado que meio ambiente seja uma política prioritária do seu governo, criando corredores verdes, né? Nós estamos agora trabalhando também um monitoramento do ar e agora vamos começar do calor, né? Com a equipe técnica adequada, e a ideia é que a gente possa adequar melhor, adaptar melhor a situação climática à população de Fortaleza. Então, vai ter muita fiscalização ambiental. A AGFIS tem feito um trabalho importante de fiscalização ambiental. O prefeito está agora priorizando também a limpeza da cidade, né? Nós temos ainda que trabalhar muito para que a população ela seja educada do ponto de vista ambiental, que ela colabore com o poder público para a cidade não ser tão suja. A cidade estava muito suja, é preciso aí trabalhar, portanto, também com o governo do estado que está ajudando com o saneamento básico. Fortaleza hoje tem em torno de 60% de esgotamento sanitário na superfície da cidade, e até 2033... nós vamos ter que chegar a 90% de esgotamento sanitário. Isso está sendo feito o governo do estado, CAGES, numa PPP, numa parceria público-privada com a empresa ambiental. Acho que haverá um grande avanço também no saneamento básico de Fortaleza. O senhor acha que a pauta ambiental, ela ganhou muito mais espaço, mas ainda há um problema de ser muito utilizada como busca de capital político, e não a pauta pela pauta, mas em busca do capital político, porque existe uma demanda, existe um público que se importa com essa pauta. Isso. O senhor acha que muita gente, às vezes, eu não quero ser leviano, Sim, nem levar o senhor a ser, pois não. Mas acha que existem grupos que se utilizam da pauta importante, que tem demanda e público para gerar capital político para si? Acho que sim. Acho que tanto o poder público como empresas privadas, né? Hoje você tem essa pauta ISG, né, que, traduzindo ASG, ambiental, social e boa governança, e hoje é importante, as empresas elas vendem isso, não é? Algumas praticam isso realmente, tem preocupação ambiental, preocupação social, e o consumidor ele gosta disso. Como o público gosta disso. Cada vez mais a preocupação ambiental passa a ser uma agenda da sociedade. Então, às vezes, isso não é verdadeiro. Se divulga que há uma preocupação ambiental e, na prática, quando você vai ver, isso era só propaganda, né? E aí mas o público não tem como verificar, fica né? difícil medir, né? Mensurar se aquilo é verdadeiro ou não. De qualquer maneira, eu acho que a sociedade está cada vez mais exigente. A sociedade exige do poder público e das empresas que elas tenham preocupação ambiental. Isso é ótimo. É bom porque a pauta fica em evidência. Em evidência, né? E passa a ser verdadeira, né? Perfeitamente. Vamos falar um pouco de política agora? Vamos. O senhor é um quadro histórico do PT aqui no Ceará, com muitos mandatos de deputado, de vereador, à frente da SEMA, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, ou seja, tem uma participação ampla na política. Começar um pouco do ano passado, nas eleições. Me parece que houve alguns problemas internos no PT, e aí eu me refiro especialmente à decisão de quem seria o candidato. O senhor, inclusive, botou seu nome também à disposição. Isso, foi? Perfeito. E aí houve uma decisão interna do partido que escolheu Evandro Leitão para ser o candidato. A impressão que nós tivemos, para quem acompanha a política, é que houve um desgaste, por exemplo, com a deputada Luiziane Lins, que queria ela ser a candidata. Isso se demonstrou em algumas vindas do presidente Lula aqui à capital, a participação dela muito intensa em Caucaia e não muito em Fortaleza. Bom, enfim, onde é que eu quero chegar? Como é que está o clima hoje, internamente, no PT, e se é possível mensurar se há uma insatisfação de algum grupo, como é que isso é organizado dentro do partido? Bom, primeiro, Tiago, eu vejo as disputas dentro do PT como legítimas, democráticas e importantes, né? Talvez o PT seja um dos poucos partidos hoje no Brasil onde existe alguma disputa. Isso é muito bom,
porque as pessoas não pensam do mesmo jeito. Então, se você tem um grupo que pensa diferente de outro grupo, é bom que dispute as ideias, né? Você citou muito bem, nós tínhamos 5 pré-candidatos, o PT a prefeito de Fortaleza, eu era um deles, inclusive, né? Mas a maioria do partido entendeu que o Evandro Leitão, por uma série de qualidades que ele tem, era o nome que mais somava, né? E acabou sendo o nome escolhido pela maioria do partido. Inclusive, eu retirei para apoiá-lo, porque eu me convenci que era o nome que somava mais do que o meu. E eu acho que estava certo, porque somente em Fortaleza tivemos a capital onde o PT elegeu um prefeito. Das 27 capitais, né? Brasília não tem eleição para 26, porque Brasília não tem eleição para prefeito, mas 26 o PT só elegeu aqui em Fortaleza. Então, eu acho que nós estávamos corretos. Então, é assim, na política, você disputa, quando você ganha, ok. Quando você perde uma disputa interna, você passa a apoiar o candidato do seu partido. É assim que tem que ser, não é? Então, eu vejo essa disputa do PT de forma muito democrática. A nossa ideia é que a gente tente unir cada vez mais o Partido dos Trabalhadores. Vamos ter, inclusive, agora eleições internas. Em julho, nós teremos disputa nacional, disputa estadual e disputa municipal. Os grupos do PT estão se organizando, estão discutindo e haverá eleições, haverá disputa, o que é muito bom, não é? Agora, quem perde tem que acatar a decisão da maioria. Isso é que é democracia, né? Então, eu acho que o PT é um dos poucos partidos do Brasil onde há algum tipo de democracia. Como o senhor falou, Fortaleza foi a única capital que o PT conseguiu ganhar a prefeitura das 26 possíveis. O que aqui o senhor atribui uma redução importante no número de capitais, mas também ganhou em muitas cidades não capitais. A gente acaba levando muito em conta a capital. Né? Verdade. Fortaleza torna-se um reduto, tanto pela grande aprovação do presidente Lula, inclusive o Ceará foi importante para a sua eleição em 2022, e também é um reduto do PT no Brasil, o olhar do PT brasileiro está muito para Fortaleza também? Eu acho que, não usaria esse termo reduto, mas eu diria que aqui em Fortaleza o povo está satisfeito e entende a importância do PT. É evidente que não é apenas a questão municipal. A sociedade está satisfeita com o governador Eumano de Freitas. O governador Eumano de Freitas foi decisivo na eleição do prefeito Evandro Leitão. Assim como Lula também foi decisivo, né? Aquela tese de que essa integração, prefeitura, governo do estado, governo federal, essa união, essa integração ajuda a cidade. O povo acreditou nessa tese. E caberá agora o prefeito Evandro Leitão, com a sua equipe, né, com essa parceria com o governo estadual, o governo federal, fazer valer, né, essa credibilidade que conquistou durante a eleição. Foi uma eleição dura, dividiu muito a cidade, ganhamos por poucos votos, né? Então, é por isso que o prefeito Evandro tem feito todo um trabalho político de aumentar o seu apoio, inclusive na Câmara Municipal. São 43 vereadores, nós temos aí mais de 30 vereadores hoje apoiando o prefeito Evandro Leitão. Ele é muito habilidoso na política, né? Ele agrega, ele congrega, e isso é muito importante. Há vereadores, inclusive, que não apoiaram na campanha, hoje estão dando sustentação política ao seu governo. Isso é muito importante, isso mostra uma qualidade de agregar do prefeito Evandro Leitão. Nós estamos recebendo aqui no Café com Verdade Arthur Bruno, presidente do IPLAN, o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza, mas que tem, todo mundo sabe, uma longa trajetória política, foi vereador, foi deputado muitas vezes, secretário de Meio Ambiente, é um quadro histórico do PT aqui no Ceará. Vamos olhar para frente um pouquinho? Vamos. 2026 está aí, parece que está longe, mas não está, né? Falta 1 ano e alguns meses para a campanha começar. Já está dentro do partido também, não posso dizer definido, mas contratado, pactuado de que o deputado Guimarães deve ser o candidato ao Senado. E ao lado de Guimarães, quem é que vai aparecer na outra vaga? Já tem conversas internas? Como é que está essa movimentação para 26? Bom, primeiro, nós temos uma grande aliança, tanto em Fortaleza como no estado do Ceará, não é? O governador Eumano de Freitas tem a maioria dos deputados que o apoiam na Assembleia Legislativa, são 46 deputados, nós temos ali pelo menos uns 35, 36 deputados que apoiam o nosso governador Eumano de Freitas, então é um partido que tem uma aliança ampla. E só são 4 vagas majoritárias, né? Governador, vice e 2 vagas para o Senado. Eu acho que uma vaga está definida,
que é a vaga do governador. Acho que o nosso governador Evandro Leitão de Freitas, até porque está fazendo um grande governo, não é? Com muitas ações, é um governo que não para, né? É um governo que todo dia tem boas novidades para a população, tem uma grande integração com o presidente Lula, né? E com os prefeitos do interior. Dos 184 prefeitos, Tiago, eu te diria que pelo menos uns 180 hoje apoiam o governador Eumano de Freitas, né? Então isso é uma larga maioria e ele sai com muita vantagem para a sua reeleição. A nossa vice, Jade Romero, que também é secretária, né, de Proteção Social, está fazendo também um belo trabalho. Claro que aí depende muito da questão partidária, da aliança, se ela vai permanecer como vice. Se permanecer é ótimo, porque há uma grande integração entre os dois, mas só há 2 vagas para o Senado e tem muitos partidos desejando essa vaga para o Senado. Então, creio que no momento adequado, o governador Eumano de Freitas e também o nosso ministro Camilo Santana, que hoje é um dos principais líderes do PT, não só do Estado, mas do Brasil, deverão conversar, discutir com os demais partidos para que a gente possa formar uma grande chapa majoritária. Claro que o Guimarães é um quadro excelente, né? O Guimarães é o líder do governo Lula no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, faz um grande trabalho, sem dúvida ele é um bom nome, mas os outros partidos também têm bons nomes, né? No momento adequado, o nosso governador Eumano deverá liderar esse processo de debate sobre os nomes da chapa majoritária. Vamos falar um pouco sobre, ainda pegando o gancho da eleição no passado, professor, houve, como o senhor falou, uma divisão, né? Quer dizer, a diferença foi de 10 mil votos. Isso. A gente estava acompanhando ao vivo na TV Cidade, 99% das urnas apuradas e ninguém sabia quem ia ser o próximo prefeito, né? Diante desse quadro, como é possível unificar a cidade diante de uma clara demonstração da população, que quase metade queria um grupo e um pouquinho mais da metade queria outro. E como lidar com as críticas, por exemplo, dos grupos que estavam no poder, aí me refiro ao ex-prefeito Sarto, ao ex-prefeito Roberto Cláudio, com críticas muitas vezes contundentes. Como é que administra esses dois itens, né? A população que votou quase metade em um grupo e ex-líderes, ex-gestores que estão o tempo todo criticando. Eu sempre defendi que a gente tem que ouvir as críticas. Eu acho que a oposição tem um papel importante. E cabe ao governo dialogar com a oposição também, ouvir as críticas, né? E aquelas que forem reais, verdadeiras, né? Nós temos que superar os problemas, né? Nenhum problema em relação a isso. Agora, o que eu acho estranho, Tiago, é o fato de pessoas que estavam na gestão passada criticarem o atual governo com 3 meses de governo. Veja bem, o prefeito Evandro tem sido muito transparente e tem mostrado que ele recebeu uma prefeitura muito endividada, só para você ter uma ideia. A prefeitura terá que pagar, só de dívida esse ano, mais de R$1 bilhão. Nos 4 anos de governo, em torno de 5 bilhões. Então, nós recebemos a prefeitura da gestão anterior altamente endividada. Não havia dinheiro nem para alimentação em hospitais, remédios que faltavam. Recebemos uma prefeitura com muita dificuldade. E com o talento, a competência, a habilidade política do prefeito Evandro, nós estamos sobrevivendo. Estamos aí com muita dificuldade, agora mesmo para dar um reajuste. Houve um esforço muito grande para pelo menos os servidores públicos terem a inflação de reajuste, né? O que já é muita coisa, porque eu me lembro de vários governos que, numa dificuldade como essa, não davam nem reajuste em determinados anos para os servidores. Mas o Evandro, com sua sensibilidade, entendendo a importância do servidor público, ele dá um reajuste de acordo com a inflação. Mas isso porque recebemos a prefeitura com todas essas dificuldades. De qualquer maneira, eu acho que ele tem mostrado muita habilidade para ampliar o seu apoio político. Eu acho que a população entendeu as dificuldades que nós estamos vivendo, mas ele é muito trabalhador, você veja que já fez uma viagem internacional agora importante, atrás de recursos, tem ido sempre a Brasília em busca dos ministérios, o próprio presidente Lula já o recebeu várias vezes. Eu acho que brevemente nós sairemos dessas dificuldades e começaremos a pôr em prática aquelas nossas propostas de campanha. Estou muito otimista, fez uma grande equipe, nós temos excelentes secretários, e com a habilidade política do nosso prefeito, eu acho que nós iremos superar brevemente as dificuldades.
Falar um pouco do seu futuro político e me refiro a eleitoral. O senhor já teve muitos mandatos legislativos, entrou na disputa para prefeito ano passado dentro do PT, uma disputa interna. O que esperar do futuro de Arthur Bruno na política? Olha, Tiago, eu sou professor, como você disse no início, há 47 anos, né? Eu comecei menino, né? Comecei muito novo, dando aula. Nunca deixei de dar aula, todos esses anos, até hoje eu continuo. Claro que dou uma aula por semana, não tenho tempo como secretário, como presidente do IPLAN, mas nunca deixei de dar aula. Eu sou muito feliz com o que eu faço. Tive 7 mandatos legislativos, né? Fui vereador de Fortaleza, deputado estadual, deputado federal. Eu me considero muito realizado, assim. Eu não tenho mais pretensão legislativa. Eu quero ficar ajudando no executivo, né? Ajudei o governador Camilo durante 8 anos como secretário do Meio Ambiente. Ajudei o governador Elmano, fiquei 2 anos como assessor de assuntos municipais e convidado pelo prefeito Evandro, estou agora ajudando a minha cidade, sou de Fortaleza, eu amo essa cidade, né, e quero ajudar essa cidade com as boas políticas públicas lideradas pelo prefeito Evandro. Eu não tenho mais pretensão de ser candidato. Não vai ser de jeito nenhum, não vou dizer isso, mas assim, legislativo realmente eu não tenho, me realizei muito e hoje eu estou muito voltado para o executivo, né, ajudando aí o nosso gestor Evandro, enquanto ele achar que eu sou necessário, eu estarei ajudando. Arthur Bruno, o tempo voa, né? A gente já chegou aqui ao fim, quero agradecer demais, é uma honra tê-lo aqui. Pessoalmente, a gente já conversou muitas vezes por telefone na rádio e agradeço sua atenção e gentileza. Estamos sempre à disposição, pode contar conosco, tá? A honra é minha, Tiago, um prazer muito grande ser sempre entrevistado por você com boas perguntas inteligentes, perspicazes, né? E estamos também à sua disposição, sempre. Obrigado, minha gente. Então, Spotify e YouTube encaminha para todo mundo aqui o nosso Café com Verdade. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.